Boa noite, domingo 18 de outubro de 2020. Mais uma vez nos encontramos aqui pelo Instagram para realizarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos bem-vindos e abençoados no nome santo de Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Estava com saudade de compartilhar um pouco da presença de Deus com vocês. No ano passado foi impossível a gente transmitir o culto via internet, porque nós estávamos em Graçandu, prestigiando os pais de Iago, e lá a internet não pega muito bem. Aí resolvemos não transmitir o culto, mas estamos aqui para adorar a Deus. Curvemos nossas cabeças, inclinemos as nossas fontes para falar com o Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por mais um domingo, estamos aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque todos os dias estamos à procura da Tua presença. E todos os dias Tu estás constantemente disposto a nos agraciar com a Tua presença e a Tua misericórdia. Venha conosco. Nos dá uma noite regozijante da Tua presença. Entre, Senhor, em todos os lares que essa live vai alcançar. Toque em seus corações. Repreenda, Senhor Jesus, todo sentimento de angústia, toda preocupação. E que todos fiquem agora centralizados nos pensamentos, em te cultuar e bendizer o teu nome. É tudo isso que nós vamos te pedir, com a permissão que tu nos dá, na presença do teu trono. Amém. Amém e amém. Vamos iniciar o culto de hoje e vamos cantar chamando o Senhor para oferecer as nossas vidas em sacrifício ao altar do Senhor. E para isso nós vamos cantar a canção que diz assim: vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar como oferta viva em teu altar. Pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Quando Abraão, ele tinha, quando estava com Isaac, prestes a sacrificá-lo, porque Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaac, e assim Abraão fez com fidelidade a Deus. Estando lá, ele preparado para ser sacrificado, Isaac faz uma pergunta ao pai: pai, onde está o cordeiro imolado? E Abraão responde a Isaac: aprove a Deus para si. E nesse momento abre-se o céu e Deus fala para Abraão, não é? E o cordeiro imolado, que foi ao Calvário por minha vida e pela sua vida, para nos
salvar através do sangue dele em carmesim, Jesus Cristo, hoje está aqui para falar da sua vida. Amém? Vamos dar continuidade cantando: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfaleces pelos átrios do Senhor. Vamos cantar? Depois nós vamos meditar na palavra. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. a minha alma suspira e desfalece Pelos teus atributos, um pardal encontro casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Um pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem, pois um só dia, Senhor, dos teus átrios vale mais que mil. Pois o Senhor é só o escudo da graça e glória. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Não negará bem ao que vivi corretamente. Pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E aí, a gente referenda a essa música que o autor se inspirou no Salmo 84. Toca aí, Mário, só a melodia e eu canto. E eu vou recitar o Salmo 84, ler o Salmo 84 e dizer assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfaleces pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu e os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram e os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, fez dele um manancial de bênção e cobre da primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião.
oração. Presta ouvido, ó Deus de Jacó. Ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Salmo 84. Amém? Como uma vez são Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atributos. O pagão encontrou casa, que andorinha linho para si. Eu encontrei Deus nos altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Eu encontrei Deus nos altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. E aí tinha uma senhora que ela estava com a neta muito doente. E aí ela foi para uma casa de oração, porque ela não tinha recurso de levá-la para o hospital, nem comprar remédios. E a neta já tinha vindo do hospital, estava com a doença gravíssima e cada vez pior. O médico orientou a senhora para voltar para casa, porque ela não tinha como cuidar dessa neta. E a neta começou a piorar, e ela foi para uma casa de oração. E lá, ela vendo as irmãs orando, e ela pediu que orassem pela neta. E depois que as irmãs fizeram a oração, ela pediu para orar também. E as irmãs disseram: minha senhora, já está tarde, oramos já pela sua neta, Deus vai fazer algo tremendo pela vida da sua neta. Creia, tão somente creia. Eu disse: eu creio. Mas me deixe eu orar também. E quando ela começou a orar, e de tanta insistência, a dirigente do ciclo de oração disse: tá bom, ore. E ela começou a oração assim, ó: Deus, pega o papel e o lápis, que eu vou lhe ensinar onde é a minha casa. Quando o senhor sair daqui dessa igreja, o senhor desce a ladeira, pode descer. Lá embaixo tem uma pontezinha. Depois da pontezinha tem um cachorro, ele late. Mas ele não morde não, pode passar, é só latir. Aí aí o senhor anda, Jesus, tu anda, e tem um caminho de terra batida. Ande mais um pouquinho. Lá no final da rua, tu vai ver um portãozinho. Entre. Jesus, quando tu entrar, na frente da porta tem um tapetezinho vermelho. E embaixo dele está a chave da minha casa. Pode entrar. Lá no final do corredor tem um quarto. Minha neta está muito doente. Os médicos já desenganaram. E eu não tenho recursos para o tratamento. Mas eu quero, Senhor, Jesus, chega lá, cura minha neta. Visita a minha casa. Chega lá e cura minha neta. E ela terminou aquela oração e disse amém, amém e amém. Se despediu das irmãs e foi para casa. Chegando em casa, ela abre o portão, pega a chave no tapetezinho, abre a porta. E quando ela abre a porta, ela ouve a neta dizendo: vovó, vovó, muito alegre e saltitante. E ela olhou para aquilo ali e não estava acreditando. Ela disse: vovó, veio aqui, em nossa casa, um homem de vestes reluzentes. Eram tão brancas, vovó, que eu não conseguia nem olhar para o seu rosto. Eu só ouvia sua voz, onde ele disse assim: menina, vem cá. Aí ele me abraçou, me colocou nos braços, me apertou bem muito, demoradamente. Eu senti assim, uma melhora, vovó. Fiquei tão feliz com aquele abraço dele. E depois que ele me abraçou, me senti tão bem, vovó. Já não senti aquelas dores, já não tive vontade de ficar na cama. E estou aqui para dizer para a senhora. Mas ele disse para mim uma coisa que eu não esqueci.
diga à sua avó que a chave está embaixo, que eu vou deixar a chave embaixo do tapetinho vermelho. E o que eu quero dizer para você, chama Jesus para ir na sua casa. Qual é o seu problema? Seu problema é sua saúde? Seu problema são as dificuldades financeiras? Seu problema é algo que lhe perturba de dia e de noite, que você não consegue dormir? É a inquietude da sua alma? Qual é o seu problema? Jesus é capaz de resolver o seu problema. Mostra para ele onde está a chave da sua casa, do seu coração, da sua fé, da sua confiança. Porque aquela senhora, quando orou, ela estava confiante em Jesus. E ela sabia, ela tinha certeza que ele visitaria a sua casa e curaria a sua neta. Qual é o seu problema? Chama Jesus para visitar você hoje, visitar a sua casa, ou a casa de alguém que tu queres que visita. Diga o endereço para ele. E você diz assim para mim, mas ele já sabe, não precisa eu dizer. Mas ele precisa ouvir a sua oração. Porque através da sua oração, você referenda a dependência que você tem com ele. Chama ele. Conversa com ele. Porque quando você tem fé, você consegue atrair Jesus para perto de você. Amém? Eu vou orar para dar continuidade ao culto de hoje e para que Mário possa entregar o que vem da parte do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse momento de louvor diante dos teus átrios e por essa mensagem que eu li. Não sei, o autor desconhecido, mas que tocou muito o meu coração. Espero ter tocado o coração de alguém que esteja ouvindo essa live, Senhor. E fica com o Mário, abençoa teu servo e enche o coração dele de regozijo para transmitir a tua palavra com leveza, mas com precisão da veracidade do que ela é. Obrigada por tudo e continua, Senhor, com a tua santa presença, não só aqui, mas em todos os lares onde essa live está sendo alcançada. É no nome santo de Jesus que eu te peço. Amém, amém, amém. E amém. Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Estou vendo aí a nova grife. Camisa com os livros bíblicos. Vou ficar aqui mais perto para que vocês possam ver um pouquinho. Tá bom aí, Cristina? Dá para ver aí? Dá. Tá. Quem sabe aí os livros bíblicos de cor? Esses aqui são os livros do Pentateuco. Aqui os livros históricos. Esses vermelhinhos aqui começando com Jó, os livros poéticos. Aí vem aqui com Isaías até Daniel, os profetas maiores. Os azulzinhos aqui, os profetas menores, começando com Osés, terminando com Malaquias. Aqui começa o Novo Testamento, os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entra o livro histórico de Atos e Missionário. Entra as cartas de Paulo em vermelho aqui, ó, começando por Romanos, indo até a Filemon. Depois vem as epístolas gerais, aqui com Hebreus, indo até João. E por último, Apocalipse. Que a Bíblia, além de estar no seu peito e na sua camisa, possa estar dentro do seu coração. Amém, amém. Essa nova grife, se vocês gostaram, aí vocês podem também ver a maneira de reproduzir semelhantemente, porque acho que você na rua, em qualquer lugar com essa camisa, já é um caminho aberto para a evangelização, para você explicar a palavra a partir daquilo que está sendo visto na sua camisa, no seu peito. Amém? Amém? Amém. Quem gostou da camisa aí, dá um like aí, né? Assim que se diz, né? Que gostou. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos aqui presentes nessa live, ou que ainda vão assistir posteriormente, hoje, de forma corajosa, vou anunciar um título de mensagem não comum para os dias de hoje. O tema é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Foi uma mensagem proferida pelo pastor Jonathan Edwards, no dia 4 de julho de 1741, há 279 anos. É considerada, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, minhas irmãs, a
a mais impactante mensagem dos últimos 280 anos da história contemporânea da igreja. Esse homem foi um homem extraordinário. Está entre os grandes nomes da história da igreja. Junto dele está John Wesley, está George Whitefield do século XVIII, está Spurgeon no século XIX, está John Stott, século XX. Então, um grande homem de Deus que pregou sobre este tema. Mas a mensagem foi tão arrebatadora que ele não conseguiu terminar a mensagem, porque as pessoas que ouviram começaram a entrar em uma emoção espiritual, em um choro, pensando que o chão ia cair, agarravam-se nos pilares e não conseguiram ir até o final da mensagem. Ele teve que ir para fora do templo depois, abraçar cada uma das pessoas e explicar o que o Senhor estava querendo dizer naquela ocasião. Ele se baseou essa mensagem no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. O texto que ele citou foi este: a mim pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Esse é um texto que Deus está falando ao povo. Quando o pé deles resvalar, ou quando o pé deles cair. Baseado nisso, ele constrói esse texto bíblico, que ora vamos fazer um exame em poucos minutos, é claro. Não é possível invadir e penetrar em tudo o que ele disse, mas pelo menos algumas impressões a gente vai aqui marcar. Eu acrescentaria ao texto dele uma outra referência para a base dessa palavra, que é o texto que está em Jeremias 18, 6. Jeremias 18, 6. Interessante. Deus manda Jeremias ir para a casa do oleiro. Diz assim, versículo 2: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Aí Jeremias diz: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe bem pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que eu não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Entenderam a mensagem? Como barro nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. O Evangelho é confrontador. Ampliando, a Bíblia, a mensagem bíblica é confrontadora, em particular o Evangelho. Não é conformadora, ela é confrontadora. Jesus deixou isso muito claro em todas as suas falas, é só você observar, por exemplo, o Sermão do Monte. Há um texto em Mateus 10, 34, que Jesus diz assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que Jesus estava dizendo com isso? Depois vá lá, examine Mateus capítulo 10. A paz no sentido de comodismo, ócio e ausência de lutas. Era o que Jesus está dizendo, que isso eu não vou trazer. Não vou trazer isso. Porque o Evangelho é confrontador, não é conformador. No final do Sermão do Monte, Jesus diz assim, aquela parte final ali do capítulo 7, que as pessoas vão dizer para ele: Senhor, Senhor, nós dizemos isto e aquilo. Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Sobre esta ótica, e essa mensagem exige uma preliminar, um contexto, senão a gente não vai entender
o cerne da mensagem de Jonathan Edwards. Eu preciso fazer essa antecipação, essa prévia aqui. Como disse, ele pregou em 1741. E ele é considerado um pregador puritano, avivalista, missionário entre os índios. Ele não pregou só sobre esse tema tão duro, mas também tem outra mensagem dele muito conhecida, depois em outra ocasião a gente pode aqui abordar, que é o céu, um mundo de amor, outro texto dele maravilhoso. Mas, ainda mais preliminares para chegar na mensagem propriamente dita, esse texto dele nos leva a discernir algo que é confuso na mente das pessoas, que é, há um Deus que age de uma maneira no Antigo Testamento e há outro Deus que age de outra maneira no Novo Testamento. Porque o título da mensagem dele é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse termo aqui nos leva a refletir, antes de tudo, sobre atributos de Deus. Os atributos de Deus. Ele trabalhou na mensagem 3 aspectos da doutrina sistemática teológica, que ele trabalhou: atributos de Deus, salvação e glorificação. Quando ele falou atributos de Deus, ele quer dizer que o atributo da soberania de Deus é tão importante quanto o atributo do amor. A grande questão é que nós estamos sendo influenciados nos últimos tempos, isso já dura séculos, a enfatizarmos o atributo do amor e não o atributo da soberania de Deus. Esta é a questão. Somos influenciados por vários aspectos. Por isso que os púlpitos pregam o amor de Deus e muito pouco a ira de Deus ou a soberania de Deus. Essa que é a questão. Sobre atributos de Deus, ele diz: o poder de Deus é maior do que todas as coisas. E a ira de Deus está sobre todos os homens, porque há um julgamento à vista. Na salvação, que é outro tema que ele aborda, ele vai enfatizar a depravação da humanidade. Aquilo que Paulo falou: todos pecados e destituídos estão da graça de Deus. E a glorificação, quando ele enfatiza a realidade do inferno e do julgamento de Deus. Esses são os elementos que estão por trás de toda a palavra dele, desta mensagem que ora estou trazendo para vocês. Mas aí é uma oportunidade muito interessante também para tirarmos essa dúvida: será que no Novo Testamento há um Deus de amor e no Antigo Testamento Deus é um Deus irado? Olha, isso já confundiu muitas pessoas importantes ao longo da história da igreja. No segundo século, surgiu uma heresia chamada marcionismo, que defendia exatamente isso. Um homem chamado Marcião, ele começou a pregar isso, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado, que o Deus que valia a pena apenas olhar e observar e ler era o Deus do Novo Testamento. E ele foi o primeiro cidadão que tentou fazer um cânon bíblico. Ele logo tirou todos os livros do Antigo Testamento e foi montando um cânon a partir de alguns livros do Novo Testamento que não falassem de soberania de Deus, de ira de Deus. Então isso não é novo na história da igreja cristã, essa questão da ênfase ao amor de Deus e não à soberania de Deus. Os atributos de Deus coexistem de forma equilibrada, nem mais nem menos. Porque Deus é o mesmo no Antigo e no Novo Testamento. Não existe essa história de Deus irado do Antigo Testamento e Deus do amor do Novo Testamento. Então só vou pregar o Novo Testamento, não vou pregar o Antigo Testamento. Agora vou apresentar aqui algumas razões rápidas para que você perceba que há um só Deus, tanto no Antigo como no Novo. Olha que coisa interessante. Se você abrir sua Bíblia aí, Malaquias, capítulo 3, versículo 6, a primeira ênfase que eu vou dizer é que Deus não muda. Deus não muda. É isso que Jonathan Edwards estava dizendo. Deus não muda. Malaquias 3,6 do Antigo Testamento, o último livro aqui, ó, né? Nessa sequência aqui. Malaquias 3, versículo 6, a palavra do Senhor diz: porque eu, o Senhor, não mudo.
Então, se alguém me perguntar, ah, não, porque o Antigo Testamento é de um jeito e o Novo é do outro, Deus mudou. Não, Deus não mudou. Está aqui, Malaquias 3,6. Mas quando eu ficar apenas em um texto no Antigo Testamento, eu vou me referir também a um texto no Novo Testamento que diz também que Deus não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. O nosso Deus no Antigo Testamento, é claro, quando Malaquias diz, Deus não muda. O apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago, na sua epístola, diz, em Deus não há sombra de variação. Amém? Então não há um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento ao mesmo Deus. Mas alguém ainda pode insistir dizendo, mas o amor de Deus é ênfase apenas no Novo Testamento e no Antigo Testamento não. Deuteronômio 4:31 diz, então o Senhor, Deus de vocês, não os abandonará, porque Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor. Isso está no Antigo Testamento. Salmos, os salmos todos são salmos de amor. Se eu fosse citar aqui todos os salmos que falam de amor, do Salmo 23 a tantos outros, eu vou destacar apenas um. Salmo 63, versículo 3, que diz, o amor de Deus é melhor do que a vida. Portanto, o amor está em todo o contexto do Antigo Testamento. Assim também como no Novo Testamento, porque João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Estou dizendo aqui que o atributo do amor não é existente apenas numa parte da Bíblia, em todas as duas partes da Bíblia, assim como Deus não muda, nem na primeira e nem na segunda. E o terceiro tópico é que se fala assim, o contrário do amor, a ira de Deus só acontece de maneira muito evidente no Antigo Testamento e muito pouco presente no Novo Testamento. Vamos checar se isso é verdade. A ira de Deus, em Josué, capítulo 7, versículo 1 diz, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então é claro no Antigo Testamento, diversas passagens, diversos atos, em que a ira do Senhor se fez presente. Há o caso, por exemplo, muito comentado, quando as pessoas querem fazer uma ênfase a esse ponto, o caso de 2 Reis, capítulo 2, quando ocorre aquela situação que o profeta Eliseu amaldiçoa uns rapazinhos, que quando ele assumia a função de profeta, Elias tinha subiu aos céus, ele assumiu a responsabilidade, e em caminho do Betel, alguns jovens ridicularizavam o profeta do Senhor, usados por Satanás, suba careca, era isso que diz lá o texto. Ele olhou, amaldiçoou, e 2 ursas apareceram e mataram aquelas crianças. É um Deus irado. Por que isto? Ali uma profanação do nome do Senhor, quando você vê o contexto do capítulo todo. Você nunca deve pegar um texto bíblico e olhar isoladamente e se dentro de um contexto. Mas aí, você diz, o Novo Testamento, pouco se fala sobre a ira de Deus. Vamos ver se é verdade. Romanos 1,18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e a perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Colossenses 3,6 diz, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E há um caso muito parecido com os exemplos do Antigo Testamento, que é Ananias e Safira, em Atos capítulo 5, que eles mentem para os apóstolos e são mortos, caem mortos, tanto Ananias como Safira. Um ato ali de ação da ira de Deus também no Novo Testamento. Então Deus não muda, nem no Antigo, nem no Novo. Deus é um Deus de amor, no Antigo e no Novo. Deus também estabelece sua ira, porque é um ato soberano dele, e fez isso no Antigo, fez no Novo e fará ainda, porque o maior dos atos da ira de Deus ainda virá, como diz Jonathan Edwards, que é o julgamento de toda a humanidade.
E o Novo Testamento fala muito sobre a ira de Deus. Atos 17:31 diz: porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo com justiça. Preste atenção a isso. É um ato de Deus. Mas vamos ao texto, a mensagem. Olhando aqui para o relógio, o tempo que eu tenho, provavelmente não vai dar para que eu possa expor tudo que Jonathan Edwards, naquela manhã de domingo, expôs sobre o tema Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu tenho a mensagem toda, eu li, reli, eu estou ruminando esse texto já há mais de 2 semanas. E aí eu vou fazer a inclusão de algumas frases dele, desta mensagem. Mas ele tornou-se, meus irmãos, muito antes de existir pentecostalismo, o maior avivalista dos últimos tempos. Ele foi o pastor que acendeu o primeiro grande avivamento na Nova Inglaterra, quando ainda não existia Estados Unidos. Porque ele era um pregador avivalista do avivamento. Mas ele sofria perseguição e oposição. A história mostra que havia 2 tipos de grupos de pastores, uns contra os outros naquela época. Tinha até nomes: Old Lights, pastores contrários ao avivamento, e New Lights, Nova Luz, os pastores favoráveis ao avivamento. Os pastores contrários, que eram pastores racionalistas, diziam que esse ato de você ter uma emoção e um culto, um grito, um pulo, era algo subjetivo e apelava para instintos inferiores. E Jonathan Edwards criticava isto. Dizia que era importante o culto ser intenso e transformador. Ele argumentava que a verdadeira religiosidade reside no coração, a sede dos afetos, emoções e inclinações. E mais à frente ele escreve um livro, Afeições Religiosas, falando sobre afeições, que eu recomendo que todos nós leamos uma vez na vida. Ele ficou conhecido por isso como, além de ser um grande pregador avivalista, de ser o teólogo do coração, contra aqueles que eram teólogo da cabeça, da mente apenas. Ele era um teólogo do coração. E falava sobre a importância de um encontro impactante com o Senhor e transformador em todas as ocasiões. Agora eu vou fazer a inclusão de algumas frases citadas por ele em seu sermão de 1741. O texto referente dele é: a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da calamidade está próximo. Este é o capítulo 32 de Deuteronômio, versículo 35. É um capítulo que eu gosto muito, porque tem lá no versículo 10 um texto que eu uso muito, lembra-te dos dias da antiguidade, um texto que Moisés fala. Essa palavra é uma palavra final de Moisés para o povo. Cuidado que o seu pé pode resvalar, isso que Moisés estava dizendo. Guarde esta terra, guarde esta palavra com o menino dos olhos, ele diz isso no versículo 46. E ele encerra dizendo, guardem o coração todas as palavras que hoje testifico a vocês. Guardem o coração. Então, Jonathan Edwards começa o seu sermão dizendo o seguinte: os ímpios, incrédulos, israelitas, estavam sempre expostos à destruição. Assim como está sujeito a cair todo aquele que se coloca de pé por aquele que anda por lugares escorregadios. Ele cita o Salmo 73, versículo 18 e 19, diz assim: tu certamente os pões em lugares escorregadios e fazes cair na destruição. E ele continua dizendo, mais uma vez, outra frase do sermão dele: os ímpios estão sujeitos a cair por si mesmos, sem serem derrubados pelas mãos de outrem, pois aquele que se detém ou anda por terrenos escorregadios não precisa mais do que o seu próprio peso para cair sobre a terra. Olha que coisa impressionante. A razão pela qual ainda não caíram e não caem é porque
não chegou o tempo determinado pelo Senhor. E quando chegar, ele irá resvalar, ele irá cair. Ele está dizendo aqui que todos os ímpios, todos aqueles que não são do Senhor, vão cair. Vão para lugares escorregadios. E o próprio peso do corpo os faz cair. Aí ele continua dizendo, na falta do poder, não falta poder a Deus para lançar os ímpios em qualquer momento. Nós achamos fácil, olha, eu achei isso aqui que ele escreveu muito impressionante. Vou dizer novamente a frase, que eu disse muito apressado. Não falta poder a Deus para lançar os ímpios a qualquer momento numa queda. Ele diz algo interessante, olha, se passar aqui agora, aqui eu estou falando aqui, se passar aqui uma formiguinha aqui, o que é que eu vou fazer com ela? Eu vou fazer isso, ó, e matar a formiguinha, sim ou não? Sim. Ele está dizendo que Deus pode fazer isso com qualquer uma pessoa. Nós achamos fácil pisar e esmagar uma lagarta pelo chão. Achamos fácil também cortar ou chamuscar um fio de linha fino. Quer segurar alguma coisa? Então é simples para Deus, quando lhe apraz, lançar inimigos no inferno profundo. Eles merecem ser lançados no inferno, diz Jonathan. Os ímpios estão debaixo da sentença da condenação do inferno. Isso que ele está dizendo aqui corrobora todos os versículos que eu disse anteriormente sobre a soberania de Deus, sobre a ira de Deus e sobre o amor de Deus. Ele diz, o diabo está pronto a cair sobre os ímpios, para apoderar-se deles, como coisa sua, momento em que Deus o permitiu. Nas almas dos pecadores reinam aqueles princípios diabólicos que os fariam arder agora mesmo no inferno, se não fosse a restrição imposta a Deus. Todo esforço e artimanha dos ímpios para escaparem do inferno não os livram do mesmo. Isso aqui é algo interessante. A gente se ampara na religiosidade, fazer o bem ou algo assim, imaginando que vai escapar do inferno. Nem por um momento, pois continuam a rejeitar a Cristo, portanto permanecem ímpios. Deus não se sujeita a nenhuma obrigação, nem a nenhuma promessa de manter o homem natural fora do inferno por um momento sequer. Outra frase muito dura, muito pesada. Mas calma. É por isso que essa mensagem não seria autorizada em muitas das igrejas hoje em dia, por essas frases tão impactantes de Jonathan Edwards. Mas essa mensagem sobrevive há quase 300 séculos. E muitas mensagens de afago, de antropocentrismo, se perdem ao longo do tempo. Porque a gente vive hoje, que aí é uma opinião minha, em vez da soberania de Deus como reflexão, a gente está entronizando a soberania do homem. O homem está sendo a coisa mais importante nos púlpitos, e não Deus. Deus está sendo um serviçal do homem, tem que servir aquilo que o homem deseja. Isso é influência sobre os dias de hoje. Esse sermão vai de encontro a isso, mas calma. Ele agora, nessa parte do sermão, vai apresentar algo muito bonito que ele chama de fio da esperança, o fio da misericórdia diante desse quadro irreversível que o pé do ímpio vai se resvalar. Ele vai cair, ele vai ao inferno. Mesmo que ele não faça nada, ele vai ao inferno. É isso que Jonathan Edwards está dizendo. Mas ele está dizendo aqui o seguinte, provavelmente vocês não têm consciência dessas coisas. Acham que vão conseguir se livrar do inferno e não veem nisso tudo a mão de Deus. A ira de Deus é como grandes águas represadas que crescem mais e mais, aumentam de volume até encontrar uma saída. Agora presta atenção no que eu vou dizer agora, que é a parte que você respira desse sermão. Ele diz assim, olha que coisa linda, ele também é considerado um grande escritor, está no quadro dos maiores filósofos dos Estados Unidos da América, Jonathan Edwards. Ele disse algo lindo. Se pudesse você anotar, anotava, mas talvez eu escreva isso depois, para que você grave. Olha que coisa linda.
o arco da ira de Deus está preparado e a flecha ajustada ao seu cordel. A justiça aponta a flecha para o vosso coração e estica o arco. E nada, senão a misericórdia de Deus, pode impedir que a flecha se embeba agora mesmo do vosso sangue. Amém? Somente a misericórdia de Deus vos livra de ser agora, neste momento, tragados pela destruição da terra. Que coisa linda, irmãos. Eu preciso ter noção disso. É que eu quero que a Bíblia diz. Ó pecador, pense no terrível perigo que você se encontra. É sobre uma grande fornalha de furor, sobre um abismo imenso e sem fim, cheio do fogo da ira, que você está pendurado, seguro pela mão de Deus, cujo furor acha-se inflamado contra você. Aí ele faz a pergunta: a quem pertence a ira de Deus? É a ira do infinito Deus. Aí ele cita Provérbios 22, diz assim: a fúria do rei é como o rugido do leão. Quem o provoca peca contra a própria vida. É a ferocidade de sua ira que vocês estão expostos. Ele vai dizer mais uma vez: o contraponto da ira é a misericórdia. Deus está pronto agora a usar compaixão com vocês. Hoje é o dia da misericórdia, amém? Vocês podem clamar nesse instante e ter esperança de alcançar a sua graça. Mas quando o dia da misericórdia passar, vosso lamento, o pranto mais doloroso, os gritos serão em vão. Hoje é o dia que Cristo abre as portas da misericórdia. Amém? Coisa linda que ele diz. Hoje é o dia em que Cristo abre as portas da misericórdia. Então ele aponta que somente os que estão em Cristo livram-se desta ira de Deus já prevista em sua palavra. Haverá um julgamento final. E ele diz assim, já no final do sermão: queira Deus que todos aqueles que ainda estão fora de Cristo, pendentes sobre o abismo do inferno, quer sejam senhoras, senhores, pessoas de meia idade, quer sejam jovens ou crianças, que possam dar ouvidos agora aos chamados da palavra de Deus, da providência de Deus, da misericórdia de Deus, que é através de Jesus Cristo, o Salvador nosso. Amém? Este é o ano aceitável do Senhor. Este é o dia aceitável do Senhor. É o dia das grandes misericórdias. Deus está pronto para livrar-nos do abismo do inferno. Todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira vindoura. Assim ele termina o sermão. Todo aquele que está fora de Cristo, desperte e fuja da ira do Senhor. Palavra final, em todo o seu proceder, ele está dizendo aí, para mim e para você, em todo o seu proceder, em toda a sua vida, ande com Deus, siga Cristo, como uma criança pequena, frágil e dependente, agarrando-se na mão de Cristo, mantendo os olhos nas marcas das feridas do lado e nas mãos dele, de onde veio o sangue que purifica você do seu pecado. Amém? Não foi tão pesada assim a mensagem, foi? Olha que texto final lindo que ele diz. Ao longo de toda a sua vida, ande com Deus, siga Cristo. Siga como uma criança. A criança confia no pai, confia na mãe. Mantém os olhos fitos nele, nas marcas dele.
porque o sangue dele purifica a mim e a você de todo o nosso pecado, nos livra do abismo do inferno. Amém? É isso que ele diz. Amém? Agora eu vou fazer a inclusão dos versículos que ele não fez no sermão, mas é o que eu acho que fecham todo o argumento dele de pecadores nas mãos de um Deus irado. Ou, de outra forma, poderia ser dito, mas ele não escreveu assim, pecadores nas mãos de um Deus justo. Então, por fim, atentai para alguns versículos. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, diz Jesus. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Amém? Lucas 3,9 diz, o machado está posto à raiz das árvores. Então tudo que Jonathan falou está aqui, ó. O machado está posto à raiz. Que machado é esse? É o julgamento de Deus sobre a humanidade. É a ira de Deus sobre a humanidade. Mas Isaías 55, 6 e 7 diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto o machado ainda não for usado. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Lamentações 3, 22 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Bastava dizer este versículo aqui para terminar. Mas eu quero terminar, não sei se vai dar tempo, mas dizendo o seguinte, Lucas, capítulo 3. Eu estava vendo esse texto em Lucas, capítulo 3, muito interessante. João chama o povo, diz assim, raça de víboras. Diz assim, produzam frutos dignos de arrependimento, pois o machado está posto à raiz das árvores. Aí as multidões, os publicanos e os soldados, 3 vezes fizeram a mesma pergunta para o profeta. O que é que devemos fazer? Então, diante de tudo que foi dito aqui, a pergunta que eu faço é, o que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer diante desse texto, desse sermão tão impactante, tão real, tão absoluto, tão bíblico? O que é que devemos fazer? Pode observar em Lucas capítulo 3, versículos 10, 12 e 14, multidão, publicanos e soldados faz a mesma pergunta, mestre, o que é que devemos fazer? Sabe o que é que nós devemos fazer? Aquilo que João respondeu no versículo 16. Sejam batizados. Essa expressão quer dizer, nasçam de novo. Salvem-se, aceitem Jesus. E ele complementa, e ele os batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, para escaparmos do abismo do inferno é necessário que haja batismo no Espírito Santo. Não apenas com emoções, mas com afeições espirituais. Era isso que Jonathan Edwards dizia. Porque Jonathan dizia que emoções são momentâneas, superficiais e não produzem mudança na natureza do ser, mas a afeição é duradoura, é profunda, coerente com a convicção, conectadas com a razão, porque produzem reações integrais. A afeição é algo que ele diz que aqui não dá tempo para mostrar. É profunda, é muito profunda. Renova-me, Senhor. Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. E tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém? Deixa eu aumentar um pouquinho. Uma pena que eu não pude falar tudo que esse sermão traz. Mas receba o Espírito Santo em você.
A santificação é através do batismo no Espírito Santo. Ele disse isso aqui no século XVIII. Nem havia movimento pentecostal, nem nada disso. Batismo é um dever de todos. É salvação e batismo. É isso que leva-nos a enchimento, a ser cheio do Espírito Santo e escaparmos do abismo do inferno. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. A gente necessita do batismo do Espírito Santo profundo em nossas vidas. Muito mais do que uma emoção passageira, mas uma afeição com Deus. Algo de dentro, que permanece para sempre. Amém? Porque tudo que há dentro do põe teu coração, aleluia. porque tudo que há Dentro do meu de mim necessita ser usado nosso Deus, do nosso Pai. Senhor. Obrigado por esse momento aqui, ó Deus. Que corajosamente anunciamos a tua palavra. Uma palavra tão profunda, tão densa e tão intensa. Mas que haja transformação de vidas. Aqueles que ouviram. Perdoa seus nossos pecados. Vem, Senhor Jesus, com teu Santo Espírito, batiza-nos, renova-nos, faz-nos novas criaturas em nome de Jesus. É o que oramos e agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz de Deus. Sermão pregado. Aleluia.